Invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. Um podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o Rodrigo Ferreira e estou aqui hoje para tratar de um assunto extremamente interessante, extremamente importante para todo mundo que trabalha com talentos ou para todo mundo que usa os talentos e que quer usar os talentos de uma maneira mais produtiva no seu dia a dia. Esse tema surgiu de um papo que eu tive com um coach meu, o Robson, que vai estar ouvindo esse podcast, eu quero mandar um grande abraço para ele, que me perguntou sobre varandas e porões. E mais do que perguntar, ele apontou que procurou na internet e não encontrou muita coisa sobre o tema. Então, por que não usar esse podcast que você ouve semanalmente e que tem aqui um espaço bom para que a gente trate desse tipo de assunto, para trazer aqui esse tema extremamente relevante para a metodologia de talentos da Gallup, que são as varandas e os porões. Para explicar o que são varandas e porões, eu quero dar um passo atrás. Primeiro, é importante entender um conceito fundamental da Gallup, que está lá nos 5 princípios orientadores quando a gente vai usar esses talentos no nosso dia a dia. O primeiro princípio orientador é: talentos são neutros. E isso é muito interessante, porque é uma confusão que muita gente faz quando começa a usar os seus talentos, quando começa a entender um pouco mais sobre essa metodologia da Gallup, essa confusão de, mas peraí, talento não é sempre bom? Essa confusão nasce de um problema que eu vejo com muita frequência em quem começa a usar essa metodologia, os novos coaches, os treinamentos que eu dou, as pessoas que fazem o assessment, elas começam a ter um problema que é a tentativa de traduzir os termos dessa metodologia usando um dicionário de português, usando lá o Aurélio. E isso causa um monte de problema. Deixa eu dar 2 exemplos aqui de problemas que esse tipo de tradução causa antes de tratar especificamente dos talentos. O primeiro problema é com a nomenclatura dos talentos. Por exemplo, vou pegar 2 exemplos, eu poderia pegar qualquer exemplo aqui, mas vou pegar 2. Por exemplo, o talento organização. Quando uma pessoa vai lá, faz o assessment e imprime lá o relatório e olha e vê que um dos primeiros talentos dela é organização, e ela olha para a mesa dela, para o ambiente de trabalho, para a vida dela e vê que ela não é uma pessoa organizada, pelo contrário, ela é uma pessoa baguncenta, desorganizada, ela tende a achar que o relatório está errado porque deu esse talento organização em primeiro. Mas o que está acontecendo aqui? Essa pessoa está tentando traduzir o talento organização usando como base o conhecimento da palavra organização que ela teve a vida inteira. Se a gente pega lá o dicionário de português, o Aurélio, e a gente vai procurar a palavra organização, não é a mesma coisa, não tem a mesma definição de quando você pega o talento organização da Gallup e lê a definição desse talento. O talento organização da Gallup não diz necessariamente que você é organizado. O talento organização da Gallup tem mais a ver com organizar recursos para obter uma máxima produtividade. Aqui mesmo no Talentos para o Sucesso, se você procurar aí nos episódios antigos, você vai encontrar um episódio onde a gente trata do talento organização. E se você ouvir esse episódio, você vai ouvir, por exemplo, a Vanessa dando um depoimento interessante lá, onde ela diz que ela lava a louça de várias maneiras diferentes para tentar sempre encontrar a forma mais produtiva de lavar a louça. Veja, isso é o talento organização, né? E não tem nada a ver necessariamente com a louça estar totalmente organizada em cima da pia. Outro exemplo muito comum é o talento relacionamento, que é o meu 5º talento. Também é muito comum quando uma pessoa faz o assessment e ela recebe lá o relatório e dá o talento relacionamento alto, ela achar que o relatório está errado. Isso aconteceu comigo. Porque pra gente,
se a gente olhar para um dicionário português, ou mesmo o que a gente aprendeu na vida, no dia a dia, aí, sobre o que é uma pessoa de relacionamento, a gente vai achar que a pessoa de relacionamento é aquela pessoa que tem um monte de amigos, que flui bem em todos os ambientes, em todos os grupinhos, que gosta de conhecer pessoas, que tem facilidade em criar novos amigos. E o talento relacionamento da Gallup é o oposto disso. É completamente o oposto disso. Essa definição que eu fiz aqui de relacionamento, que é o que a gente tem na nossa mente normalmente, tem mais a ver com o talento carisma e não com o talento relacionamento. Se vocês olharem a definição do talento relacionamento da Gallup, ele realmente é o oposto disso. É uma pessoa que tem poucos amigos, que tem dificuldade de fazer novos amigos, às vezes nem se interessa muito por isso. É o oposto do que a gente entende por relacionamento. E aí a pessoa pega o relatório e vê isso lá e fala, pô, tá errado. Então, esse é o primeiro exemplo aí de confusão. O segundo exemplo de confusão tem a ver com a tradução para o português das palavras mesmo do relatório. Tem uma história que aconteceu comigo, com um cliente meu, muito interessante, que ele tinha lá como primeiro talento o talento restauração. E se você pega a definição do talento restauração, ele vai dizer, você é perito em lidar com problemas. Você é bom em descobrir o que está errado e resolver o problema. Aí você pega a definição ali, por que você tem êxito ao usar o restauração, a primeira frase é, você gosta de resolver problemas. Aí esse meu coach chega em mim e fala, meu relatório está errado. Não concordo com o que saiu ali. É mesmo? Vamos ler juntos então. E eu começo a ler o relatório com ele. Quando eu leio essa primeira frase do primeiro talento dele, ele vira e fala para mim assim, não, mas ninguém gosta de problema. Ninguém gosta de resolver problema. Eu prefiro não ter problema. E aí entra um problema de tradução do relatório. Problema aqui tem a ver mais com situações. Não é que você quer ter um problema no sentido de, eu quero ter uma briga com meu vizinho. Não é isso. Mas quem tem restauração gosta de olhar para situações que não estão funcionando ou que não estão funcionando como deveria e corrigir isso. Quando eu expliquei isso para ele, ele falou, aí sim, aí eu sou assim. Eu falei, tá bom, e o resto do relatório? Quanto que você concorda? Ele falou, 100%. Então veja, ele não estava concordando com o relatório por conta de uma interpretação errada da palavra problema. Então esse tipo de coisa acontece muito quando a gente está trabalhando com a metodologia da Gallup. Tanto é que a gente costuma dizer, quando eu estou formando novos coaches dessa metodologia, eu costumo dizer que você está adquirindo um vocabulário novo e você precisa interpretar tudo da metodologia baseado nesse novo vocabulário. Por que eu estou dizendo tudo isso para você? Porque eu disse ali que o primeiro princípio orientador é talentos são neutros. E essa é uma outra confusão que todo mundo faz quando começa a trabalhar com essa metodologia. Porque a gente cresceu entendendo que talento é uma coisa boa, que é legal ter um talento. Porque a gente olha para o talento com a definição do dicionário do que é talento. Então a gente está habituado a olhar para talento pensando, por exemplo, numa pessoa que toca um instrumento, numa pessoa que pratica um esporte extremamente bem. A gente olha para talento dessa forma, esse tipo de talento. E esse tipo de talento a Gallup não estudou, não quis estudar nessa metodologia. O que a Gallup estuda aqui é o talento na definição dela. E qual a definição de talento para Gallup? Um talento é uma forma natural de agir, pensar e se comportar. De agir, pensar e sentir, na verdade. Ou seja, para Gallup, para metodologia da Gallup, todo mundo tem talento o tempo todo. Por quê? Porque todo mundo pensa, todo mundo age, todo mundo sente. Então, todo mundo tem talento. A questão é, esses talentos, o que é talento para Gallup, não necessariamente é bom. Não necessariamente é bom. Um talento para Gallup, ele se torna bom quando ele é transformado num ponto forte, quando ele é usado para gerar um ponto forte. O que é um ponto forte? Um ponto forte é quando eu uso um talento para obter um resultado. Vamos dar uma olhada para a definição de ponto forte da Gallup. Para Gallup, ponto forte é a capacidade de fornecer de forma consistente um desempenho quase perfeito
e é a capacidade de produzir consistentemente um resultado positivo por meio do desempenho quase perfeito em uma tarefa específica. Então veja, quando a gente olha para a definição de pontos fortes da Gallup, a gente está olhando para resultado. A gente está olhando para resultado perfeito, para um desempenho quase perfeito, pelo menos. E numa tarefa específica. Então, ponto forte é quando você gera um resultado. Deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos pegar, por exemplo, o talento comunicação. Talento comunicação é um talento, é uma forma de pensar, agir, sentir. Por exemplo, na definição do talento comunicação da Gallup, a Gallup diz que esse talento, quem tem esse talento, tem facilidade em traduzir pensamentos em palavras. Só isso. Olha só, quem tem comunicação, não é só isso na definição, mas para o que eu estou trazendo aqui, para o exemplo que eu estou trazendo aqui, é só isso. Quem tem o talento comunicação tem facilidade em traduzir pensamentos em palavras. A pergunta é, e daí? O que eu faço com isso? Essa é a questão. Eu posso não fazer nada com isso. Eu posso simplesmente não usar esse talento. Eu posso usar esse talento de maneira não produtiva. Eu posso me tornar aquele cara chato que fala demais, que quer sempre ser quem está falando, que acha que sempre tem que ter a última palavra, que acha sempre que todo mundo tem que ficar quieto para ouvir ele, que não está disposto a ouvir os outros. Eu posso ser esse cara. É o mesmo talento. Ou eu posso me tornar um palestrante de sucesso, posso me tornar um comunicador de TV, posso ter um canal de sucesso no YouTube. Eu vou estar usando o mesmo talento comunicação. Posso ser um líder que se comunica bem, que é compreendido facilmente. É o mesmo talento comunicação. Então, olha que interessante. Para Gallup, um talento é neutro. O que é positivo ou negativo é como eu uso esse talento. Que pode ser, eu estou usando esse talento de uma maneira produtiva, obtendo resultados disso, ou eu posso estar usando esse talento de maneira não produtiva. E quando eu estou usando o talento de maneira não produtiva? Quando eu estou usando o talento de uma maneira não produtiva, quando o talento está me impedindo de chegar a um resultado, a gente pode chamar isso de ponto fraco, mas o que eu quero olhar aqui é por quê? Por que eu não estou obtendo resultado? O que existe ali que está me impedindo de usar aquele talento para obter resultados? Tá? Deixa eu dar uns exemplos aqui. Eu já dei um exemplo de comunicação, mas eu quero dar mais alguns. Vamos imaginar o talento... Eu vou pegar os meus, tá? Vamos imaginar o talento intelecção. Talento intelecção, talento de pensamento estratégico. Amo esse meu talento, mas eu posso, por exemplo, estar usando o talento intelecção para pensar mais do que agir. O talento intelecção gosta de pensar, gosta de aprofundar em pensamentos, e isso é legal. Mas se eu permitir que o meu desejo por refletir profundamente me torne alguém que demora para agir, que demora demais para agir, eu tenho um problema aí. É o meu talento, veja, não é uma falta de um talento, é um talento que eu tenho que está me impedindo de ter um resultado. O mesmo acontece, por exemplo, deixa eu pegar 2 exemplos reais, vai. Aqui, isso do intelecção, eu dei só um exemplo hipotético. Agora, deixa eu dar 2 exemplos reais meus. O primeiro é o meu talento significância, meu segundo talento. O talento significância precisa de reconhecimento, precisa de aplausos. E isso é muito legal, eu adoro esse talento. Talvez seja o talento que eu mais gosto dos meus top 5. Talvez não, com certeza é o talento que eu mais gosto do meu top 5. Eu posso usar esse talento e eu uso, por exemplo, eu estou aqui agora fazendo um podcast, fazendo um vídeo, aparecendo numa câmera por causa desse talento. O que me faz estar aqui é o talento significância. É uma missão que eu tenho, é um objetivo grandioso que eu tenho, que é esse talento que causa em mim. Quem quiser depois, vale a pena assistir a entrevista que eu dei lá no canal da Gallup no YouTube, onde eu fui entrevistado pelo Yuri Trafani, falando especificamente sobre o meu talento significância, e vocês vão entender lá que eu sou movido por reconhecimento. Eu sou movido por reconhecimento. Eu faço as coisas mais para que os outros me digam, pô, que legal isso que você fez, do que por uma motivação interna, intrínseca, sei lá. Esse é o meu talento significância. E ele tem, não tenho dúvida de que foi o talento significância que me fez me tornar professor, depois palestrante, depois coach,
Não tenho dúvida. Foi o meu talento significância. Agora, o meu talento significância também no passado me fez várias vezes ser extremamente carente. Então, eu estava usando o talento pro mal, né? De uma maneira negativa. Então, por exemplo, eu participava de uma reunião lá na Inner e eu dava uma ideia, por exemplo, uma ideia super legal, e essa ideia direcionava a reunião para algo e no fim, se as pessoas não dissessem para mim assim, pô, Rodrigo, parabéns, a tua ideia que gerou essa discussão que a gente teve, esse resultado que a gente teve, se não falassem isso, eu ficava mal. Eu ia para casa mal. Tem uma história que eu gosto de contar que a primeira vez que eu dei um treinamento na minha vida pela Inner, um treinamento completo, porque eu tinha dado alguns trechinhos de treinamento em algumas outras empresas, mas a primeira vez que eu dei um treinamento sozinho mesmo foi numa sexta-feira. E eu dei o treinamento das 8 da manhã às 6 da tarde. E aí, no final do treinamento, a gente passa uma avaliação e os alunos avaliam, os participantes avaliam a qualidade do treinamento de 0 a 10. E eu tive uma média de avaliação de 9,2. Olha só, de 0 a 10, a minha primeira avaliação foi 9,2. Sabe o que aconteceu? Eu fui para casa e fiquei de cama sábado e domingo. Fiquei de cama, fisicamente doente, porque para mim 9,2 não era o reconhecimento que eu esperava, que o meu significância esperava. Então, olha, era o mesmo talento, olha que coisa doida, o mesmo talento que me fez querer ir dar o treinamento, me fez voltar para casa e ficar de cama por conta de não estar feliz com aquela avaliação. E é justamente isso que a gente chama de varanda e porão. Então, o que é uma varanda de um talento? A varanda de talento é a parte legal, a parte bonita, a parte brilhante do talento, a parte que você quer mostrar para as pessoas, a parte ensolarada do talento. Então você pega lá o meu talento significância, o lado varanda dele é esse desejo por deixar uma marca, é esse desejo por ajudar as pessoas, é o desejo de ser importante na vida das pessoas. Essa é a varanda do meu talento significância. E o porão? O porão é aquela parte que você quer esconder, que você não quer que ninguém veja, que você não gosta, que não é produtiva, que é feia, que é escura, que é dark. Essa é a parte do porão. Isso é o porão do talento. Então, um porão do significância que eu tinha no passado, hoje não tenho mais, graças a Deus, é, às vezes, um desejo, uma necessidade extrema de reconhecimento. Essa diferença entre varanda e porão, ou essa relação entre varanda e porão, eu vi uma definição num vídeo da Gallup mesmo, que eu achei muito legal e acho que vale a pena trazer para cá, que é a comparação com as ideias, com a visão da força em Star Wars. Para quem não gosta de Star Wars, eu sou muito fã de Star Wars, mas para quem não gosta ou não conhece Star Wars, deixa eu explicar rapidamente essa metáfora que eu estou fazendo aqui. Em Star Wars existe a força. A força é algo que está em todas as pessoas, está em tudo, não só as pessoas, mas em tudo no universo de Star Wars. Tá? Então, vamos comparar, vamos fazer um paralelo aí da força com os talentos. Os talentos estão em todas as pessoas. Agora, o que acontece em Star Wars é que você tem certos personagens que conseguem usar a força de maneira produtiva, conseguem usar a força de maneira brilhante, o lado brilhante da força. Por exemplo, o Luke Skywalker. Luke Skywalker, ele consegue usar a força para mover coisas, para lutar, para defender uma causa, para ser um herói. Isso é o lado brilhante da força. E isso seria a varanda dos talentos. Já o Darth Vader, por exemplo, ele usa a mesma força, mas de uma maneira negativa. Ele usa a força para dominar, para conquistar, para matar pessoas. Ou seja, é a mesma força, mas usada de uma maneira não produtiva, de uma maneira negativa, de uma maneira feia. Ou seja, isso é o porão. Tá? Então, todo mundo tem talentos. E todos os talentos têm, em si, potenciais varandas e potenciais porões. E aqui a palavra potencial é muito importante. Porque olha só, você não necessariamente, vou pegar, por exemplo, o talento comunicação. Não necessariamente por você ter comunicação, você vai ser um bom palestrante, por exemplo. Ou seja, existe no talento comunicação o potencial de ser um bom palestrante.
o potencial de se expressar bem em palco. Mas, se você não desenvolver isso, você não vai necessariamente ter essa varanda. O mesmo vale para o porão. No talento comunicação, existe um potencial porão de falar demais. Agora, não significa que todo mundo que tem o talento comunicação fale demais. O que eu estou dizendo para vocês aqui então é que o teu desafio é potencializar cada vez mais as varandas e reduzir ao máximo os porões. Agora, a melhor ordem, pelo menos, é justamente essa. Por quê? Porque na metodologia da Gallup, a gente foca no que é bom. A gente foca no que cada um tem. Deixa eu explicar melhor o que eu estou dizendo aqui. A gente vive num mundo que se habituou a corrigir o que não está funcionando. A gente vive num mundo, por exemplo, que a palavra gap é usada com uma frequência absurda. Eu detesto essa palavra. Para quem nunca ouviu, gap é uma falha, um espaço de desenvolvimento. Você não desenvolveu. Você tem um gap em comunicação, você não se comunica bem. Quando alguém hoje fala para mim, pô, você tem um gap em algo, Rodrigo? Eu respondo, descobriu a América. Eu tenho mais gap do que não gap. Eu tenho mais talentos que eu não tenho do que talentos que eu tenho. Então é óbvio que eu tenho um monte de gap. A questão é que a metodologia da Gallup mostra que a gente tem sucesso não quando a gente fica corrigindo gaps, mas quando a gente foca no que eu tenho. A metáfora que a gente gosta de usar muito é a metáfora da estrela. A estrela tem pontas e vales, mas é justamente isso que faz ela ser uma estrela. Se você for enchendo os vales, você não tem mais uma estrela. Você vai ter um polígono, mas não uma estrela, né? Então, concentrar nos pontos fracos, concentrar em resolver pontos fracos, só te impede de fracassar. E às vezes é tudo que a gente quer. A gente às vezes não quer, só não quer fracassar. E tudo bem, desde que isso esteja consciente e seja momentâneo ali em você. Um exemplo que eu gosto de dar é o nosso péssimo sistema educacional. Veja só como que o nosso sistema educacional é. Se você tem 10 matérias na escola do seu filho, se o seu filho tirar 10 em 5 matérias e 0 nas outras 5, ele reprova. Agora, se ele tirar 5 nas 10 matérias, ele passa de ano. Ou seja, a escola está dizendo que é melhor você corrigir o 0 do que aumentar para o 10. É melhor ser medíocre, na média, do que excelente em algumas coisas e péssimo em outras. Na metodologia de talentos, a gente vê isso de maneira completamente distinta. A gente vê que a gente tem que potencializar os 10. Agora, voltando para a escola, se o teu filho, nesse sistema educacional nosso, se o teu filho está tendo 10 em 5 matérias e 0 em outras 5 matérias, ele vai ter que minimamente trazer essas 5 matérias para 5. Aí ele vai ficar com 10 em 5 matérias e 5 em outras 5. Aí ele passa de ano. Ou seja, melhorar as matérias que ele está mal é o que vai fazer ele não reprovar, ou seja, ele não fracassar. Só que no ímpeto de fazer isso, sabe o que acaba acontecendo? Você acaba fazendo com que o seu filho não seja mais 10 naquelas 5 matérias que ele era 10. Veja você, por exemplo. Usa você como exemplo. Provavelmente em alguma matéria da escola, você era naturalmente muito bom. Eu, por exemplo, vou pegar aqui português. Eu era muito bom em português. Só que o que acontece? A escola vai te fazendo focar, sei lá, em química. Eu era péssimo em química. Faz eu me desenvolver em química. Aí não sobra tempo para eu estudar português. O que acontece? Eu esqueço o português. Então hoje eu sou uma pessoa que não é nem boa em química, nem boa em português. Por quê? Porque eu não desenvolvi aquilo que eu era bom. E é justamente o que você é bom que vai te fazer ter sucesso. Eu poderia hoje ser um Pasquale, por exemplo, um professor Pasquale, ganhar dinheiro com português e não ganho. Isso é um cuidado que a gente tem que ter. O cuidado de não focar só naquilo que você não tem. Eu não estou dizendo aqui, nem a Gallup diz, que a gente deve ignorar os pontos fracos. Não é isso. Tá? Você deve gerenciar os pontos fracos. E depois, mais para frente, eu vou contar como. Agora, você não deve focar só nisso. Mas, veja só, o que eu quero que você entenda aqui hoje é, existe uma diferença entre o bottom 5, ou seja, os 5 últimos talentos que eu tenho, e os porões, e também os pontos fracos. Mas vamos lá, vamos olhar para o bottom 5 e para os porões. É muito comum, quando uma pessoa recebe o seu relatório de pontos fortes,
ela querer olhar lá nos últimos talentos dela. É natural isso. Não é bom, mas é natural. Eu fiz isso quando recebi o meu relatório. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, vou pegar meus 3 últimos talentos, vai? Positivo, inclusão e empatia. São meus 3 últimos talentos, tá? Se eu pegar 5, vai, já que a gente está falando de bottom 5, conexão, desenvolvimento, positivo, inclusão e empatia. Esses são meus 5 últimos talentos. Curiosidade que você já deve ter notado, são 5 talentos de construção de relacionamento. Agora, eu não ter, por exemplo, inclusão, não causa um porão em mim. Essa é uma diferença que a gente precisa fazer aqui. A falta de um talento pode me causar um ponto fraco, mas não um porão. Eu vou dar um exemplo aqui. Vou pegar o talento inclusão, por exemplo. O que é uma pessoa... Quais são os pontos fracos ou o problema que uma pessoa como eu, que tem inclusão baixa, pode ter? Eu, por exemplo, por ter inclusão muito baixa, pode ser que eu não perceba alguém que está sendo ignorado numa situação social, por exemplo, ou numa reunião. Eu posso estar liderando uma equipe, por exemplo, e não perceber que alguém naquela equipe não está tendo a atenção que os outros estão tendo. Ou que alguém naquela equipe quer contribuir e não está tendo espaço para isso. Isso é um problema. Isso pode ser causado, isso pode ser um ponto fraco. Por que é um ponto fraco? Né? Um ponto fraco para Gallup tem também a ver com desempenho, com resultado. Ou seja, isso pode estar me impedindo de ter resultados melhores, justamente porque eu não estou dando atenção para esse cara. Mas isso não é um porão, porque o porão ele é causado pelo talento. Então deixa eu dar um exemplo de um porão do mesmo talento e inclusão. Imagina uma pessoa que tem inclusão em primeiro. Ela nunca vai ignorar alguém na sala. Ela vai ver lá a pessoa e vai trazer a pessoa. Mas um porão comum do talento e inclusão é a pessoa querer incluir até quem não deveria estar sendo incluído naquela situação. Por exemplo, uma reunião, um líder que tem inclusão alta, ele pode estar querendo incluir tanta gente na reunião que, de repente, ele torna a reunião improdutiva. Ele pode, de repente, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Ele pode, por exemplo, não querer tomar uma decisão porque falta 2 pessoas do departamento que não estão ali naquela reunião, só que aquelas 2 pessoas não são importantes para o assunto que está sendo discutido na reunião, mas como ele tem inclusão alta, ele não consegue decidir se não incluir todo mundo. Isso é um porão do talento inclusão. Vocês entenderam a diferença? Então, a gente tem que olhar para os nossos talentos e entender quais são os porões dos nossos talentos. A grande pergunta é como é que faz isso? Como é que eu descubro porões? Aí a gente precisa passar por um outro termo, uma outra terminologia bastante importante, que são os pontos cegos. Quando você pega o relatório da Gallup, em qualquer um dos talentos que você abrir, que você for ler, você vai ter uma série de informações e, no final, uma informação que é cuidado com os pontos cegos. O que é um ponto cego? Um ponto cego é um porão que você não sabe que tem. As outras pessoas veem em você, mas você não sabe que tem. Então, por exemplo, se você é um líder e os teus liderados estão ali, sei lá, fazendo uma fofoquinha a teu respeito, ou se eles tiram sarro, ou se eles botam um apelido em você, provavelmente essas coisas têm relação com algum ponto cego teu. Por exemplo, de repente você tem foco alto e você tem a mania de, quando tá lá no computador e alguém vem conversar com você tem a mania de dizer assim: vai falando aí que eu tô digitando um e-mail aqui, mas tô prestando atenção, viu? E na verdade você não tá prestando atenção nenhuma, porque você tá focado no e-mail. De repente, no café, as pessoas vão te botar o apelido de aquele que não consegue ouvir 2 coisas ao mesmo tempo, sei lá, alguma coisa assim. Isso é um ponto cego teu. Então o caminho para você descobrir os seus porões é olhando para os seus pontos cegos. E como é que eu olho para os meus pontos cegos? Você pode se observar, você pode fazer coaching, mas tem um jeito muito fácil, que é perguntando para as outras pessoas. Perguntando para os seus liderados, por exemplo, quais são os seus pontos cegos. Explica para eles esse lance dos porões e pergunta para eles: que porões vocês veem em mim? Você vai coletar algumas visões externas que, de repente, vão te apontar alguns porões que você não sabe que tem. Por que os líderes não fazem isso? Porque não conseguem se colocar numa situação de vulnerabilidade. Ele quer ser perfeito, então é muito comum quando um liderado aponta um ponto cego do líder,
o líder ficar bravo e achar que aquilo é uma ofensa pessoal, um ataque pessoal. E não é. Pelo contrário, você deveria agradecer, desde que seja feita essa colocação seja feita com educação, você deveria agradecer e não ficar bravo. Então, olhe para os seus pontos cegos, descubra quais são os seus porões e aí passe a trabalhar esses porões, a minimizar esses porões. Mas não foque tanto nisso. Foque mais em descobrir suas varandas, aquilo que você faz muito bem e potencializar isso. E focar pra caramba nisso. E investir dinheiro, tempo, esforço, conhecimento, habilidades, reflexões nessas suas varandas. Então vamos lá, você tem o talento relacionamento, então você é super bom em lidar, em ajudar amigos a atingir objetivos, você ama isso, foca nisso. Como é que eu posso fazer mais isso? Como é que eu posso ter mais amigos? Tornar mais pessoas desconhecidas em amigos? Ajudar mais amigos que eu ainda não estou ajudando? Isso é a varanda do meu porão. É a varanda do meu talento. Agora, tudo bem, eu tenho um porão do relacionamento que é, no começo, quando eu conheço alguém, eu não me interesso muito por essa pessoa. Desde que isso não me prejudique, tudo bem, não tem problema. Mas, Rodrigo, e se estiver me prejudicando? Por exemplo, imagina o talento adaptabilidade. O talento adaptabilidade, ele gosta de mudanças, ele gosta de mudar. Tudo bem, isso é legal, é bom. Mas imagina que por conta desse desejo de mudanças constantes, uma pessoa que tem adaptabilidade alta está sendo pouco produtiva na redação dos seus documentos, porque ela fica trocando de software o tempo todo. Ela usa o Word, aí ela cansa, quer usar o Google Docs, aí ela cansa, quer usar lá um Word lá do Mac, do Linux, sei lá o quê. E por conta disso ela perde mais tempo relembrando como é que usa a ferramenta do que digitando. Então isso seria o adaptabilidade no seu porão, né? Um porão da adaptabilidade, que é esse desejo por mudança pela mudança. E aí, como é que eu resolvo isso? Como resolver isso? Então, a Gallup diz que existem 5 caminhos para você lidar com um ponto fraco, e aí eu vou colocar aqui que também podem ser úteis para você lidar com um porão. Tá? O primeiro caminho é se tornar um pouco melhor naquilo. Então, tudo bem, eu tenho adaptabilidade, eu gosto de mudanças, mas eu posso estudar alguma coisa sobre foco para que eu aprenda a ter um pouquinho mais de foco. É óbvio que a gente já sabe, pela própria metodologia, a gente já sabe que o incremento de produtividade quando você investe num talento é muito maior do que o incremento de produtividade quando você investe em algo contra o teu talento ou num talento que você não tenha. Mas ainda assim tem incremento de produtividade. Então o primeiro caminho é, tá bom, não sou tão bom assim, vou me tornar melhor. Deixa eu dar um exemplo meu. Eu sou vendedor desde sempre, sou vendedor hoje, dou treinamento de vendas, sou um excelente vendedor, modéstia à parte, mas eu sou péssimo em prospecção. Por quê? Porque talvez um dos melhores, se não o melhor talento para prospectar, sem sombra de dúvidas, é o carisma, que é o meu 28º talento. Então eu tenho uma dificuldade, sabe, de quebrar gelo, de falar com gente desconhecida. É muito difícil isso pra mim. Conecta ainda isso com o meu relacionamento, que não gosta muito mesmo de conversar ali com pessoas desconhecidas. Mas vamos focar no carisma. Então, talvez a falta de carisma, uma falta de comando, olha lá, que é meu 19º talento, que também é um talento muito bom para prospecção, isso me fez a vida inteira ter dificuldade em prospectar. Então eu sou um excelente vendedor, mas eu não sou tão bom assim em prospecção. Na verdade, eu vou dizer até que eu sou ruim em prospecção. E aí, como é que eu lido com isso? Então, o primeiro caminho, o exemplo que eu dei aqui, a primeira possível solução é eu estudar sobre prospecção, ler livros, fazer cursos. É óbvio que eu vou me tornar um pouco melhor. E, de repente, até estudar um pouco sobre carisma também, quais são os comportamentos de uma pessoa carismática, tentar emular esses comportamentos. É óbvio que isso pode me ajudar um pouco, mas não muito. Segunda possibilidade, então, para lidar com um ponto fraco, com um porão, é você usar um outro talento, é você se basear num outro talento. Por exemplo, vamos voltar no exemplo da adaptabilidade que eu dei. O porão, nesse exemplo, é a pessoa que fica mudando de software em vez de ficar digitando. Mas se essa pessoa tiver, por exemplo, uma excelência também, como um talento alto, ela pode conscientemente se perguntar de tempos em tempos qual o melhor uso do meu tempo nesse momento.
como eu deveria estar usando o meu tempo de maneira excelente nesse exato momento? E aí, talvez ela vá fazer com que o talento excelência dela controle essa ânsia por mudanças, do adaptabilidade, em prol de um uso excelente do tempo. Então, eu estou usando excelência para lidar com o porão da adaptabilidade. No meu caso, por exemplo, que eu disse que eu tenho prospecção baixa, eu sou ruim em prospecção, quer dizer, por conta de ter carisma baixo, provavelmente, como é que eu prospecto? Eu prospecto com significância e relacionamento. Então, quando eu vou prospectar, eu prospecto de uma forma a me ver como uma ferramenta importante para aquelas pessoas que eu estou tentando trazer como clientes. E eu tento, quando falo com uma pessoa dessas, eu tento, assim, em poucos segundos, me tornar amigo da pessoa. Pelo menos ter a sensação de que eu sou amigo dela. Porque aí o meu relacionamento consegue lidar melhor com esse tipo de comunicação com alguém que é meu amigo do que com alguém que não é. Tá? Então, segunda possibilidade, use um talento, algum outro talento. Você não tem só um talento, tá? Isso é legal. Tem gente que fica assim, Rodrigo, eu não posso mudar isso porque eu tenho realização. Cara, você não tem só realização, você tem outros talentos. Usa os outros, tá? Terceira possibilidade é encontrar truques de apoio. Por exemplo, voltando aí, usando de novo o meu exemplo de prospecção. Tá bom, eu não sou bom em prospectar, não gosto, e de repente até mesmo usando outros talentos, não estou sendo tão efetivo assim, eu posso contratar uma ferramenta de prospecção, eu posso terceirizar a prospecção, eu posso contratar alguém para prospectar para mim, ou seja, vamos ficar aqui na ferramenta, vai, como um truque. Eu posso, por exemplo, ou até um truque mais simples, quer ver? Eu posso descobrir, por exemplo, que de sexta-feira eu sou mais carismático do que o resto da semana. Sei lá, tô viajando na maionese aqui, mas vamos supor que eu perceba isso. Então eu posso reservar a sexta-feira para prospectar. É um truque de apoio. Quarta possibilidade é encontrar um parceiro. Aí tem a ver com isso que eu falei de terceirizar, de contratar alguém, de ter um sócio. Eu posso encontrar um sócio que ele prospecta, eu faço o restante da venda e a gente divide meio a meio os resultados. Tá? É uma outra forma. Inclusive sobre esse lance de fazer parcerias, de encontrar alguém que te ajude, tem um livro da Gallup muito legal que chama The Power of Two, que vale a pena ler, e ele trata muito desse lance de como que duas pessoas juntas, às vezes, tem mais resultado do que as duas separadas. E a última possibilidade é parar de fazer. Parar de fazer. É claro que quando eu falo assim, parar de fazer, às vezes soa, pô, mas como, Rodrigo? Não tem como eu parar de prospectar. Não, é verdade. Prospectar, talvez não tenha como eu parar. Mas tem muitas outras coisas que a gente faz na vida que a gente poderia parar de fazer. Vou dar um exemplo. De repente você está tentando escrever um blog, ter um blog, há muito tempo e não consegue. E sempre você para e fica um tempo sem escrever e volta depois e não sei o quê. Cara, de repente você não tem talento para isso. É bem assim. De repente, seus talentos não são melhor aproveitados escrevendo um blog. Que tal parar e focar em outra coisa? Sei lá, ter um canal no YouTube. Talvez seu negócio seja vídeo. Talvez seu negócio seja áudio, como é o meu. Eu tô aqui em vídeo, para quem tá acompanhando em vídeo, mas eu gosto muito mais de áudio do que de vídeo. Então, é importante que a gente olhe para aquilo que a gente está tentando fazer e, sabe, não devia. Tá? Então, vamos lá. Vamos dar uma revisada rápida aqui em tudo que eu falei. Talentos são neutros, podem ser usados de maneira positiva ou negativa. Talentos têm varanda, que é tudo aquilo que é bonito, que é legal, o lado luminoso da luz, da força. E tem porão, que é aquilo que é ruim, o lado negro da força. Consertar pontos fracos, focar em porões, só te impede de fracassar, e isso é importante, mas não concentre todas as suas forças nisso. Reserve um tempo maior para o que é bom, para o que é ponto forte, para o que é varanda na sua vida. E, quando for lidar com porões, descubra os seus pontos cegos, para que primeiro eles se tornem porões, e depois use uma dessas 5 alternativas que eu dei aqui para lidar com esses porões. Tá? Para encerrar, mais 2 coisas importantes aqui. Com base em tudo isso que eu falei, então, você que é líder ou que desenvolve pessoas de alguma forma, talvez seja legal mudar a pergunta de quais são os seus talentos para como você tem usado os seus talentos. É justamente por isso,
por essa colocação que eu estou fazendo aqui, que não existe, por exemplo, talento certo para. Eu fiz devolutiva com os gestores de uma grande empresa recentemente, e eu fiz devolutiva lá, sei lá, com 30 gestores, e dos 30, pelo menos uns 15 no final da devolutiva me perguntaram algo do tipo: Rodrigo, e você acha que esses talentos aí que saíram aí para mim são bons? São bons para o que eu faço? E o que eu disse para eles é o que eu vou dizer aqui. Não existe talento bom para isso, bom para aquilo, porque você pode, ainda que a gente possa ter talentos que aparentemente são mais relacionados com uma profissão ou com outra, quem garante que você não está usando só os porões desses talentos? Por isso que a Gallup fala que essa metodologia não é, por exemplo, para contratação, ela é para desenvolvimento. Por quê? Porque se você tem um vendedor, meu caro, não interessa quais talentos ele tem. Se ele usar as varandas desse talento, ele vai ter sucesso. Se ele usar os porões desses talentos, ele vai fracassar. Simples assim. Então, vale a pena sempre perguntar para os seus liderados como você tem usado os seus talentos e verificar varandas e porões e trabalhar nesses dois aspectos. Tem uma outra terminologia que eu não vou trazer aqui hoje, mas vou deixar para um outro episódio, que são talentos crus e maduros. Vocês vão ouvir isso eventualmente aí quando estiverem lendo ou assistindo vídeos sobre talentos, e eu prometo que eu volto nesse assunto mais para frente num outro episódio, tá bom? Então, eu quero deixar uma tarefinha para casa para vocês aqui. Para casa para vocês pensa durante essa semana em 2 varandas e um porão de algum talento seu e reflete sobre investimentos que você pode fazer nesses 3 aspectos, nas 2 varandas e no porão desse talento, para potencializar as varandas e reduzir os porões. Tá bom? Depois, se quiser, me conta aqui embaixo. Se você estiver ouvindo no Spotify, aqui embaixo tem uma caixinha para você se comunicar comigo e coloca ali, ou no YouTube também, né? Coloca ali nos comentários o que você escolheu, quais as varandas e porões de qual talento que você escolheu e o que você pretende fazer, tá bom? Aí, quem sabe eu trago aqui num outro episódio os exemplos que você trouxe. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado pela companhia aqui. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se estiver vendo o vídeo no YouTube, assinar se estiver ouvindo no Spotify ou em alguma outra plataforma de podcast. E, por favor, compartilhe esse vídeo com alguém. Manda para um amigo seu, manda para um colega seu. Ajuda o podcast a continuar crescendo, tá bom? A gente se vê, então, na próxima semana para mais um episódio desse podcast que te ajuda a limpar os seus porões e a relaxar as suas varandas. Um grande abraço, beijo para vocês. Tchau, tchau. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.